Saudações filosóficas, nobres filosofantes, bem-vindos ao vídeo 12 da série Paideia Pantaneira do Mundo de Sofia. Querido, querida, queremos convidar você para uma festa filosófica ao ar livre a se realizar no sábado, 23 de junho, dia de São João, na Clovervine 3. Tomara que no decorrer da festa a gente consiga solucionar o mistério da vida. Traga um pullover quente e muitas ideias inteligentes que possam contribuir para uma rápida solução dos enigmas da filosofia. Pela proximidade da floresta e o perigo de incêndio, não poderemos acender uma fogueira, mas as chamas da imaginação vão correr soltas. Dentre os convidados haverá pelo menos um filósofo de verdade, por isso a festa será restrita unicamente aos convidados. Entrada vedada à imprensa. Contamos com você, Jorunn Ingebrigtsen, comissão organizadora, e Sofia Amundsen. Para Kant, o artista brinca livremente com sua capacidade de cognição. O poeta Schiller desenvolveu um pouco mais os pensamentos de Kant. Schiller disse que o processo de criação do artista é uma atividade lúdica e que só nela o homem é verdadeiramente livre, pois ele próprio determina suas regras. Os românticos acreditavam, portanto, que só a arte era capaz de nos aproximar do indizível. Alguns levaram esta reflexão às últimas consequências e chegaram a comparar o artista com Deus. Costumava-se dizer que o artista possuía uma espécie de imaginação criadora do mundo. Em seu êxtase artístico, ele seria capaz de experimentar um estado em que as fronteiras entre sonho e realidade desaparecem. O poeta Novalis, um dos jovens gênios do romantismo, disse: "O mundo se transforma em sonho e o sonho em mundo." Romantismo, doutrina filosófica distinta do movimento artístico-literário que, do final do século XVIII até a metade do século XIX, em reação contra o racionalismo da filosofia das luzes, põe-se a depreciar os valores racionais e a enaltecer a imaginação, a intuição, a espontaneidade e a paixão. Por volta de 1800, os românticos da primeira geração eram muito jovens. Desse ponto de vista, podemos chamar o movimento romântico de a primeira revolta de jovens da Europa. Podemos até mesmo traçar paralelos claros entre eles e a cultura hippie que viria 150 anos mais tarde. Surgido no final do século XVIII, o romantismo foi um movimento cultural que envolveu as artes e a filosofia, predominando durante a primeira metade do século XIX. Expandiu-se pela Europa e por outras regiões do mundo, assumindo características peculiares em cada sociedade. De modo geral, o romantismo foi uma reação ao espírito racionalista, que pretendia abraçar o mundo e orientar a sociedade. Captou precocemente a noção de que a racionalização e a mecanização caracterizariam o mundo industrial e intuiu a ameaça que esse processo representava para a expressão plena das pessoas. Tendo em vista que uma dimensão importante do ser humano, os sentimentos, estaria sendo relegada a segundo plano. Dizia-se que a ociosidade era o ideal do gênio e a indolência a primeira virtude do romântico. Era dever do romântico viver a vida ou imaginar-se distante dela. As obrigações e tarefas cotidianas eram preocupações dos filisteus. Falando do amor na época do romantismo, a grande obra sobre o amor inatingível é o romance de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774. O romance termina quando o jovem Werther se suicida porque não pode ter aquela que ama. Na Dinamarca e na Noruega, Werther chegou mesmo a ser proibido por um bom tempo. Ser um romântico autêntico não era coisa das mais seguras. Havia sentimentos e emoções fortes em jogo. Quando você diz romântico, penso naqueles quadros que retratam grandes paisagens, com florestas misteriosas e uma natureza exuberante, geralmente envolta em neblina. De fato, uma das características mais importantes do romantismo era o amor pela natureza e por sua mística. Este traço também era um fenômeno urbano, como dissemos,
pois dificilmente ele apareceria em zonas rurais. O romantismo retomou a ideia de natureza como força vital, que resiste à racionalização tecnológica. Outra resposta a essa inconformidade com o mundo urbano industrial. A natureza passou a ser exaltada e idealizada, a ser vista com certo misticismo. O romântico recuperava, assim, a sensação de plenitude, de pertencer a uma totalidade que não mais podia reconhecer na fragmentação racionalista do mundo social e científico. O filósofo mais importante do romantismo foi Schelling, que viveu de 1775 a 1854. Ele tentou suprimir a divisão entre espírito e matéria. Schelling dizia que a natureza inteira, tanto a alma humana quanto a realidade física, era expressão de um único Deus ou do espírito do mundo. Os filósofos do romantismo concebiam o que chamavam de alma do mundo, como um eu capaz de criar todas as coisas do mundo num estado semelhante ao do sonho. O filósofo Fichte disse que a natureza provinha de uma força imaginativa superior, inconsciente. Schelling afirmou expressamente que o mundo era um Deus. Para ele, Deus era consciente de alguma coisa, mas havia aspectos da natureza que representavam o inconsciente em Deus, pois Deus também teria um lado obscuro. O espírito do mundo deve ser procurado, portanto, tanto na natureza quanto dentro de cada um. Por isso, Novalis pôde dizer que o caminho do mistério aponta para dentro. Com isto, ele queria dizer que o homem traz o universo inteiro dentro de si e que a melhor forma de se vivenciar o mistério do mundo seria mergulhar em si mesmo. Para Schelling, existe um único princípio, uma inteligência exterior ao próprio eu que rege todas as coisas. Essa inteligência se manifesta de forma visível em todos os níveis da natureza até alcançar o nível mais alto, isto é, o ser humano, ou, mais geralmente, o que chamamos razão. Trata-se, portanto, de uma noção mais compreensível ao senso comum, uma vez que guarda a afinidade com a ideia de Deus. Vou lhe contar alguma coisa sobre Hegel. Ele foi o primeiro filósofo a tentar salvar a filosofia, depois que o romantismo fez tudo se dissolver em espírito. Hegel foi um legítimo filho do romantismo. Poderíamos até dizer que ele seguiu fielmente a evolução do espírito alemão. Hegel nasceu em 1770 e aos 18 anos começou a cursar teologia em Tübingen. A partir de 1799, começou a trabalhar com Schelling em Iena, justamente quando e onde o movimento romântico viveu seu período de crescimento mais explosivo. Depois de ter lecionado em Iena, Hegel passou a trabalhar como professor universitário em Heidelberg, centro do romantismo nacional alemão. Por fim, em 1818, tornou-se professor em Berlim, exatamente na época em que esta cidade começou a se transformar no centro intelectual da Europa. Em novembro de 1831, Hegel morreu de cólera. A esta altura, porém, o hegelianismo já tinha muitos adeptos em quase todas as universidades alemãs. Schelling e os outros românticos viam a razão mais profunda da existência no chamado espírito do mundo. Hegel também emprega o conceito de espírito do mundo, mas lhe atribui outro sentido. Quando Hegel fala de espírito do mundo, ou razão do mundo, ele está se referindo à soma de todas as manifestações humanas. Isto porque, a seu ver, só o homem possui um espírito. Neste sentido, Hegel pode falar também da marcha do espírito do mundo através da história. Não devemos nos esquecer, porém, de que ele fala da vida do homem, dos pensamentos do homem e da cultura do homem. A história do pensamento ou da razão também é como a corrente do rio. Ela contém todos os pensamentos formulados por gerações de pessoas antes de você. E todos esses pensamentos determinam a sua maneira de pensar do mesmo modo como também o fazem as condições de vida do seu próprio tempo. Assim, não podemos afirmar que determinado pensamento está certo para sempre. Este pensamento pode estar correto no ponto em que você se encontra. Hegel dizia que o espírito do mundo progredia rumo a uma consciência cada vez maior de si mesmo. Os rios também ficam cada vez mais largos à medida em que se aproximam do mar. Para Hegel, a história descreve a saga do espírito do mundo, que pouco a pouco desperta para a consciência de si mesmo. O mundo sempre existiu, mas por meio da cultura e da evolução do homem, o
o espírito do mundo se torna cada vez mais consciente de suas peculiaridades. Entretanto, toda vez que se formula uma proposição clara, surge outra, que se opõe à primeira. Esta Hegel chama de negação. A negação da filosofia dos Eleatas é a filosofia de Heráclito, segundo a qual tudo flui. Segue, então, uma tensão entre duas maneiras de pensar diametralmente opostas. Mas essa tensão é abolida quando Empédocles chama a atenção para o fato de que ambas estavam certas em alguns pontos e enganadas em outros. Esses três estágios do conhecimento também foram chamados por Hegel de tese, antítese e síntese. Podemos chamar de tese o racionalismo de Descartes, depois contradito pela antítese empírica de Hume. Mas esta oposição, esta tensão entre duas formas de pensar diferentes, foi suprimida com a síntese de Kant. Kant deu razão, de um lado aos racionalistas e de outro aos empíricos. Ele também mostrou que ambos estavam enganados em pontos importantes, mas a história não termina com Kant. A síntese de Kant se transformou em ponto de partida para a nova cadeia tripartite de pensamento, também chamada de tríade, pois a síntese também se transforma em tese e a esta segue-se uma nova antítese. Hilde olhou o relógio, já passava das 4. Colocou o fichário na escrivaninha e desceu correndo para a cozinha. Tinha de levar o lanche até a casa de Barcos antes que sua mãe desistisse de esperar. Ainda deu uma olhada no espelho ao passar correndo por ele. Para Kierkegaard, Hegel e os românticos eram farinha do mesmo saco. O pensador dinamarquês Søren Kierkegaard, 1813-1855, é um dos precursores do existencialismo contemporâneo. Entre suas obras destacam-se Temor e Tremor, o conceito de angústia e migalhas filosóficas. Severo crítico da filosofia moderna, Kierkegaard afirma que desde Descartes até Hegel, o ser humano não é visto como ser existente, mas como abstração, reduzido ao conhecimento objetivo. Na verdade, considera que a existência subjetiva é irredutível ao pensamento racional e por isso mesmo possui valor fundamental. Søren Kierkegaard nasceu em Copenhague em 1813 e foi criado por um pai muito severo, de quem herdou também certa melancolia religiosa. Esta melancolia chegou mesmo a levar o jovem Kierkegaard a romper um noivado, fato que não foi bem recebido pela burguesia de Copenhague. Assim, desde muito cedo ele foi uma pessoa marginalizada e alvo de chacotas. Bem, a verdade é que logo ele passaria a dar o troco aos outros à sua volta e se tornaria paulatinamente aquilo que Ibsen chamou de um inimigo do povo. Aos 17 anos, Kierkegaard começou a estudar teologia, mas logo foi se interessando cada vez mais por questões filosóficas. Doutorou-se aos 28 anos com a tese O Conceito da Ironia em Sócrates. Nesta obra, Kierkegaard acerta as contas com a ironia romântica e com a forma descompromissada de os românticos brincarem com a ilusão. A ironia romântica, Kierkegaard contrapõe à ironia socrática. Para Kierkegaard, mais importante do que a busca de uma verdade, com letras maiúsculas, era a busca por verdades que são importantes para a vida de cada indivíduo. Ele dizia que o importante era encontrar a minha verdade, a verdade de cada um. Ele opunha o indivíduo ao sistema, portanto. Kierkegaard dizia que Hegel também tinha se esquecido de que era apenas uma pessoa. Ele zombava do tipo do professor hegeliano que vivia no alto de uma torre de marfim e que, preocupado em explicar os mistérios da vida, esquecia o seu próprio nome, esquecia-se de que era uma pessoa como outra qualquer, e não meia dúzia de parágrafos bem elaborados que de verbo tinham se tornado carne. Neste vídeo nós lemos os capítulos 26, 27 e 28 do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia os seguintes termos: romantismo, Hegel, Kierkegaard.
Esta grande alma estava todo penetrado desse sublime sentimento quando respondeu: prefiro governar ricos a eu mesmo ser rico. E, de fato, nadar em delícias, saciar-se de voluptuosidade em meio às dores e gemidos de um povo, não é manter um reino, e sim uma cadeia. O médico que só sabe curar as moléstias de seus clientes, dando-lhes moléstias mais graves, passa por ingrato e imbecil. Confessai, pois, ó vós que não sabeis governar senão arrebatando aos cidadãos a subsistência e as comodidades da vida. Confessai que sois indignos e incapazes de dirigir homens livres. Ou então, corrigi vossa ignorância, vosso orgulho e vossa preguiça. É isso o que excita o ódio e o desprezo pelo soberano. Vivei de vosso patrimônio, segundo a justiça. Medi vossas despesas na proporção de vossas rendas. Detende as torrentes do vício. Criai instituições de benemerência, que previnam o mal e o mantêm no germe, em vez de inventar suplícios contra os infelizes que uma legislação absurda e bárbara impede ao crime e à morte. Não ressusciteis leis caronchosas, caídas no ouvido e no esquecimento, lançando sobre os vossos súditos toda a sorte de obstáculos.